O Igor, sou um dos pastores dessa casa. Nós estávamos ali, eu e a minha casa. Pastora Daliana, levanta a mão assim, ó. Você que é novo, já sabe, aprecie com moderação. Nós somos pai do Davi, do Lucas e da Laura. E estivemos ali esses dias no Suriname, né, servindo a nossa comunidade naquele lugar. Foram uns dias muito preciosos para nós, né, muito intensos, mas muito preciosos. A impressão que eu tenho, eu conversava com alguns irmãos, é que nós vivemos um ano em 40 dias, e ainda foi pouco, de tanto que Deus fez naquele lugar, de tantas coisas que nós vivemos naquele lugar. A impressão que eu tenho, assim, com muita clareza, nós já tínhamos isso, né, mas agora de maneira mais clara, é que de fato o Senhor nos colocou na sua agenda nas nações. Amém? Nós estamos colocados pelo Senhor na agenda de Deus, daquilo que Ele está fazendo entre as nações. Eu não sei como isso soa para você, eu não sei como isso chega no teu coração, mas para mim, irmão, chega com muito temor. É como se Deus, irmão, nós estamos falando de Deus, aquele que está operando entre as nações. Então Deus está fazendo coisas entre as nações. Assim como Ele está fazendo aqui, assim como Ele está fazendo ali nos interiores, em outros bairros da cidade, em todas as nações, Deus está fazendo. E aquilo que Ele está fazendo, agora Ele está nos chamando para participar da sua agenda. Amém? Isso soa para mim com muito temor, com muita responsabilidade, a maneira como nós vamos viver, na maneira como nós iremos ir. Então eu voltei de lá com esse sentimento, que o Senhor está nos chamando de fato para pertencer a algo que é maior do que a nossa própria agenda, que é maior do que a nossa própria vontade, dos nossos próprios sonhos, dos nossos próprios desejos. Então você que chegou nesses dias aqui, seja muito bem-vindo, né? É muito bom estar em casa, ir é muito bom, irmãos. Ir é muito bom porque você se sente útil, mas ter um lugar para onde voltar é ainda mais esplêndido, porque você se sente amado. Então o nosso acordo para com o Senhor é: Senhor, nós vamos para onde o Senhor nos enviar, mas nós não abrimos mão de ter um lugar para onde voltar. A nossa casa está ali, a nossa casa está aqui. Então para onde o Senhor enviar a nossa casa, nós estamos dispostos a ir. Nós já saímos daqui com um sentimento de saudade, mesmo sabendo que iríamos voltar logo, mas nós continuamos com esse sentimento, né? Porque é como se a bolha tivesse estourado. Agora nós olhamos o que tem do lado de lá. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, existe vida fora daqui, você sabia disso? E existe vida fora dessa igreja, existe vida fora do nosso projeto pessoal. Existe muita fome, existe muita sede, e eu pude ver o quanto é precioso aquilo que nós temos vivido nesse lugar ao longo de 10 anos. O quanto é precioso, irmãos. Vocês não têm noção de como esses 10 anos foi uma faculdade, um mestrado, um doutorado. Então nós fluímos com muita leveza naquele lugar, não porque aprendemos a fazer, não, mas porque já vivíamos de maneira que nos habilitava para servir aqueles irmãos ali naquela comunidade. Então eu queria motivar você a de fato aproveitar aquilo que Deus está liberando aqui, irmãos, aquilo que Deus tem liberado nesse lugar, né? E viver a vida da igreja, em corresponder àquilo que Deus está falando, porque isso deixou muito fácil, vamos colocar entre aspas assim, fluiu de maneira muito natural aquilo que nós fomos fazer naquele lugar. Então a ideia a princípio era nós estarmos reunidos com a liderança ali daquela igreja. A maioria dos irmãos sabe, os pastores de lá, pastor Clóvis, pastora Cris, vieram para cá para um tempo de sabático, um tempo de cuidado, e nós fomos lá para cuidar também daquela igreja, por conta de um novo tempo. Mas um dos principais propósitos era repartir o nosso coração com aquela comunidade, repartir o coração dessa casa, daquilo que Deus tem liberado aqui. Mas chegando lá nós vimos, uma coisa é você olhar daqui, uma coisa é você estar lá.
E nós vimos que de fato existia algumas outras necessidades que nós poderíamos ajudar. Então nós saímos daqui com um talento, com uma direção, um desejo de repartir o coração, principalmente, sobretudo com a liderança. Mas nós encontramos uma comunidade muito sedenta, muito aberta para o Senhor. Então nós entendemos que deveríamos multiplicar os talentos naquele lugar. Então eu acredito que nós entregamos mais do que aquilo que saímos aqui para fazer. Foi tão intenso que nós nos pertencemos àquele lugar. Poucos lugares nós voltamos, eu e a minha casa, e os meus filhos sentem saudade, né? A gente sempre vai, nós estamos nessa movimentação missionária há um tempo, eu e a minha casa, a gente sempre vai, e eles sentem saudade de casa depois de um tempo. E quando eles chegam aqui, eles estão em casa, já não lembram mais de como foi, mas dessa vez não, eles sentem saudade lá, sentem saudade do Hércules. Hércules é o cachorrinho lá da casa, né? A gente estragou, Hércules era um pitbull, voltamos de lá, parecia um poodle. Não latia mais, não. Estragamos o Hércules. Então, eles sentem saudade, fizeram amigos lá, eu não sei como é que eles se comunicavam lá, com o holandês e o português. Esse dia eu cheguei e estava uma videochamada do Davi com o Bernardo. O Bernardo é o Davi de lá, para você resumir. O Bernardo é o Davi de lá, andava de mão dada assim, ó, correndo no meio aí, sai da frente. E aí cheguei em casa, Davi estava numa videochamada com o Bernardo, Davi, ele chama ele de Davi, e a língua oficial no Suriname é o holandês, e eles estavam conversando lá, e eu não sei como eles estavam se entendendo, mas eles estavam conversando, e horas, irmão, tá? Quase uma hora conversando, Davi mostrando a casa, o quarto, a cama, o cachorro, e Bernardo de lá. Mas é uma família que nós temos naquele lugar. Amém? Então, é isso. Vamos pregar um pouquinho? Eu preguei pouco esses dias, e eu voltei com vontade de pregar. Aleluia! Vocês estão bem, irmão? Estou achando vocês meio assim apáticos, meio assim, irmão, estão gripados, com virose, alguma coisa assim. Abre comigo Deuteronômio, capítulo 30. Segue uma água aí para o pregador, igreja. Por favor. Se tiver um cafezinho também. Ainda tem café, viu, irmãos? Tem café lá, estava vendendo lá na porta, mas não é para sair agora na hora do culto, deixa para o final. Aleluia! Então, eu queria só convidar você, as movimentações cessarem, tirando só os pais que estão com o bebê, só está liberado os pais com o bebê lá atrás. Aleluia! Então, Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Todo mundo encontrou? Diz assim. Está aqui. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Verso 20. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos nessa terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos orar mais um pouco? Apresentando a palavra do Senhor. Senhor, essa é a tua palavra, a palavra que o Senhor liberou aqui no livro de Deuteronômio, a palavra que o Senhor liberou através de Moisés. É a palavra do Senhor, essa não é a palavra de um homem, é a palavra de Deus, e nós queremos nos sujeitar a ela. Não permita que eu acrescente ou que tire alguma coisa desse lugar. Que esse texto fale conosco, que esse texto nos instrua, que esse texto nos liberte, nos salve, nos cure, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, meu irmão. Irmãos, o contexto de Deuteronômio foi um livro escrito por Moisés. Então, quando é que ele escreve esse livro?
o povo está do outro lado do Jordão. Além do Jordão, nós temos a terra prometida, a terra que Deus havia prometido ao povo. Então, até aqui já havia passado 40 anos, eles já haviam vivido 40 anos no deserto, desde aquele tempo que eles saíram do Egito, atravessaram o mar, iniciaram um processo no deserto, que demorou um pouco tempo mais, por causa do nível de obediência do povo, mas agora eles haviam concluído esse processo. Eles haviam passado 40 anos, agora Josué já era o líder dessa comunidade, e Moisés Deuteronômio são as últimas palavras de Moisés, amém? Então ele está aqui fazendo um lembrete de tudo aquilo que ele já havia falado ao longo desses anos, lembrando as palavras da lei, instruindo o povo, motivando eles a serem fiéis àquilo que ele já havia falado, porque eles estavam entrando em um novo tempo, eles estavam agora acessando um novo tempo, amém? E olhando para os dias de hoje, eu vejo muito de nós nesse contexto, como nesse tempo de Deuteronômio. Essa casa, ela entrou em um tempo de acessar alguns lugares. E eu penso que é nesse tempo de acessar alguns lugares que nós precisamos nos atentar àquilo que Deus já falou, aquilo que Deus falou como instrução para que nós possamos acessar esse lugar. E Deuteronômio capítulo 30, irmãos, eu vejo como o ápice daquilo que Moisés estava instruindo o povo. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, no capítulo que nós lemos, irmãos, ele invoca os céus e terra como testemunha. Então é como se ele dissesse, eu tenho testemunhas aqui de que eu ensinei vocês o caminho. Então não tem mais o que ensinar aqui. Não tem mais o que dizer. Não tem mais o que fazer. Os céus e a terra agora são testemunhas de que eu coloquei diante de vocês dois caminhos. O interessante, irmãos, que o Senhor, Ele nos liberta e nos instrui. Ele nos liberta e nos instrui aqui, vocês são livres, mas para escolher o caminho que vocês quiserem. Mas eu ensinei o caminho que vocês devem andar. Então, por isso que esse é o ápice, porque aqui não tem mais nada o que ser dito. Então ele lembra, eu invoquei aqui os céus e a terra, porque eles são testemunhas, de que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte. Eu coloquei diante de vocês a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor. Então, irmãos, agora não tem mais o que ser dito. Agora existe algo para ser? Diga feito. Diga vivido. Então, em um tempo de acessar, irmãos, não tem mais nada do que te dizer. E eu penso que nós chegamos nesse tempo. É um tempo de nós acessarmos lugares, irmãos. Amém? Então, se você está esperando uma palavra do Senhor, pega essa. Eu acho que acho que a maioria aqui é crente, não sei se tem alguém aqui que não fez uma aliança com o Senhor, você vai ter a oportunidade ao longo dessa ministração. Se ao longo dessa ministração Deus falar contigo, você quiser orar, vir aqui orar, a gente não tem protocolo, viu, irmão? Na hora que Deus falar contigo, se joga aqui. Então, se você é novo e não sabe como é que funciona aqui, o apelo é na hora que Deus faz para você, não é na hora que o pastor chama você. Amém? Então, se o Espírito está te chamando, você pode se jogar aqui, a gente chora junto e acaba com tudo logo. Eu lembro de um culto, abrindo um parênteses aqui, um culto que nós estávamos lá em Paramaribo, nós fazemos 2 cultos. Pela manhã, são os irmãos, né, de língua espanhola, né? Eles chamam de latinos, mas os brasileiros também são latinos. Os irmãos de Cuba, Colômbia, Venezuela, essas outras aí. E à noite é os irmãos brasileiros, né? E aí nós estávamos ministrando pela manhã, aí eu estava dando uma palavra de paternidade, eu acho, né? E aí Dalena começou a ver um irmão inquieto, ele estava lá atrás, e chegou lá na frente, aí já estava no meio, já foi, aí voltava. E aí Dalena disse, amor, faz o apelo. O irmão estava agoniado, moço. E depois a gente descobriu que ele estava agoniado para entregar a vida dele para Jesus. Não precisa ficar agoniado, não. Entrega a sua vida para Jesus logo. Aleluia! Quando a gente fez o apelo, ele se jogou aí.
Então, nós estamos em um tempo, irmãos, de acessar lugares que Deus prometeu. Nós vimos que as portas das nações estão abertas. Essa casa tem acesso. Deus abriu a porta das nações para essa casa, né? Nós temos hoje, pela misericórdia de Deus, acesso em vários lugares, não é só aqui no Suriname. Nós temos acesso na Europa, nós temos casa para ficar na Europa. Nós temos pessoas clamando pelo Evangelho, por aquilo que Deus tem liberado nesse lugar, lá na Europa. Amém, aleluia. Deus abençoe, meu irmão. Então, nós entendemos que nós entramos nesse tempo, nós estamos agora na frente do Jordão, o mar está aberto à nossa frente, e nós estamos acessando esses lugares. Só que o que o Senhor está nos lembrando nessa manhã? Que Ele já nos disse aquilo que nós precisamos fazer. Eu acredito que poucos aqui não sabem o que precisam fazer, como precisam fazer. Alguns precisam ir, outros vão precisar ficar, outros vão precisar se envolver naquilo que vai ficar nessa casa, nos projetos dessa casa. Outros vão manter aqueles que estão indo a partir dessa casa. Então, todos nós estamos dentro desse chamado que é coletivo. Ele não é um chamado, essa igreja ela não é um chamado para o pastor Rogério, irmão. Ela não é um chamado do pastor Igor, ela não é um chamado dos pastores dessa casa. Ela é um chamado do Senhor para um povo, para participarem da sua história entre as nações. Amém? Tem algo no Suriname que me chama muita atenção. Desde a primeira vez que a gente foi lá, nós conhecemos a história dos missionários morávios naquele lugar. Eu não sei quantos conhecem a história dos missionários morávios, ou não conhecem. Se você não conhece, dá uma pesquisadinha ali, tem muita coisa. Resumindo, né? E se você quer conhecer um pouco mais, a gente tem um vídeo sobre isso lá no nosso canal. Curte, comenta, compartilha. Hoje foi o último episódio de uma série que Deus colocou no nosso coração para falar sobre o Suriname. O Suriname é um país incrível e o nosso desejo é justamente mostrar aquilo que tem de incrível naquele lugar. Porque geralmente, o brasileiro principalmente, quando a gente vai para um lugar, a gente quer comparar, né? Comparar para dizer que a gente é melhor, que o nosso é melhor, porque é mais bonito, porque... Não, irmãos, Deus tem a sua beleza em todo lugar. Amém? Então, nós mostramos sim algumas dificuldades, mas quando você ver uma dificuldade, irmãos, isso precisa decodificar no nosso ouvido. Dificuldade significa oportunidade, amém? Toda dificuldade é uma oportunidade. Então, sempre que você estiver diante de uma dificuldade, você está diante de uma oportunidade de fazer algo. Você está diante de uma possibilidade de participar de algo, amém? Então, a dificuldade são possibilidades que Deus dá de nós participarmos, de nós sermos a resposta. Então, nós somos expert em olhar problema. Então, se você que está chegando agora ainda não viu, quando você se aproximar, você vai começar a ver problema. É o ar que não gela, é a luz que apaga, enfim. É o pastor que não me visita, enfim. Toda dificuldade são oportunidades, irmãos. E geralmente quem vê a dificuldade está sendo chamado para resolver o problema. Lembra de Cã, quando ele olha Noé, do seu pai que estava nu? Costumo dizer que Cã teve a oportunidade de ser o mais abençoado dos filhos de Noé. Só que o que ele faz? Ele não aproveita a oportunidade, ele expõe no dedo do pai. Aí Deus tem que chamar os filhos que estão lá fora, aí Deus tem que chamar quem está lá fora da igreja, para vir cobrir a nudez, porque quem está dentro olhou e não teve coragem de fazer alguma coisa. Aí a gente, pelo contrário, foi lá para fora falar daquilo que estava acontecendo lá dentro. Então não saia daqui expondo a nudez desse lugar, seja você a resposta para cobrir a nudez desse lugar. Amém? Então nós olhamos a nudez do Suriname, aquilo que precisa, e nós nos disponibilizamos. Quanta oportunidade nós temos naquele lugar, irmãos, quanta oportunidade de pregação de evangelho, de negócios missionários. Então, nós conhecemos ali a história dos morávios naquele lugar, e como Deus falou comigo, irmãos. Os morávios foram um dos primeiros grupos, né, a experimentar, a fazer essas missões transculturais, né, a enviar missionários para vários lugares do mundo, e eles eram um povo refugiado, vindo ali hoje região
da Nova Zelândia, antiga Morávia, foram refugiados para a Alemanha, lá foram acolhidos por alguém que acreditou neles, que cuidou deles, e eles experimentaram um avivamento. E o que me chama a atenção nesse povo, irmãos, que eles experimentaram um avivamento por causa de um ambiente de oração que eles criaram. Quando o pastor Charles falava aqui, né, que nós somos uma igreja que ora, porque a oração, irmãos, é fundamental para tudo. Então, eles iniciaram um movimento de oração que durou 100 anos, irmãos. Existem livros, existem registros históricos que provam isso. Você sabe o que é você orar, fazer um turno de oração que vai orar 100 anos? A gente não está conseguindo orar 2 horas de quarta em quarta. Não está conseguindo gente para cumprir a nossa escala de quarta em quarta. Imagina se a gente conseguiria para fazer uma escala de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Entrando gente, saindo gente, entrando gente, saindo gente, porque a oração não podia cessar. E eles viveram isso durante 100 anos. E o resultado disso, irmãos, que em 1722, 3 homens chegaram no Suriname, enviados desse povo. Então, o Suriname foi um dos povos que receberam missionários moráveis. O resultado disso, irmão, que até hoje tem uma igreja lá, edificada. O resultado disso é que tem uma escola lá. Acho que o Tiago, tu estudou na escola lá dos moráveis, né? Está precisando de uma reforma, porque a gente está precisando de novos moráveis, né? A galera que assumiu, eu estive lá ano passado, né? Tá, mas está de pé, irmão. Fora as outras escolas, fora os outros projetos, e procurando lá nos arquivos, tem arquivos que você só encontra lá, na língua, lá em holandês, eu descobri que tem empresas que foram fundadas pelos moráveis, empresas para manter os projetos missionários. Hoje eles foram passados para outros sócios, outros donos. Não consegui encontrar a empresa, mas tem, né? O nome lá era muito complicado para achar. Então, mais de 100 anos depois, 200 anos depois, está lá, irmão. Por causa de homens que decidiram obedecer ao chamado de Deus. A quantidade de famílias, de vidas que foram transformadas. Por causa de homens improváveis, irmãos. E a gente não está falando dos melhores teólogos da época, porque os moráveis, eles foram na contramão daquilo que fazia. Porque quem fazia missão na época eram os teólogos, os pastores, os bispos. E muito dentro da sua própria cultura. Eles não, eles pegaram o carpinteiro, eles pegaram o sapateiro, ele disse, você quer ir? Então vai. O que você precisa? Ah, mas eu não tenho dinheiro para se enviar. Não, mas deixa que eu me vendo como escravo e eu vou. Foram, irmão. E o resultado disso é que Deus fez a sua vontade. E, pesquisando a história dos homens que chegaram lá, irmão, foram 3 irmãozinhos. E esses 3 irmãozinhos, pouco tempo depois já morreu. Teve um que não aguentou de saudade de casa, voltou. Ficou só um. E depois de ficar sozinho ali, ele voltou para casa também. Só que mesmo essas dificuldades não foi suficiente para eles abandonarem aquilo que Deus queria fazer naquele lugar. E aí eles voltaram novamente, trouxeram outra equipe e começaram a se estabelecer. Foram um dos primeiros a traduzir materiais bíblicos para a língua local, a aprender, a entender a importância de aprender uma língua local. Outras línguas para se comunicar, essa foi talvez uma das maiores dificuldades de quem está entrando no campo missionário, principalmente num lugar que fala holandês. Eu nunca pensei em ir para um lugar que fala holandês. Tac-tac, uma língua local. Fora as outras línguas que andam lá, chinês. Em inglês nem se fala. Então eles foram um dos primeiros homens a pensar dessa maneira. E o resultado disso, irmãos, foram vidas restauradas, vidas transformadas. Então nós estamos entrando nesse lugar. Amém? Então, se você deseja participar da agenda de Deus em outros lugares, a partir desse lugar, você é bem-vindo a vir conosco. Aleluia! Então, nós estamos, irmãos, diante de 2 caminhos. Que caminhos são esses? Um caminho de bênção e um caminho de maldição. Sempre, irmãos, tudo da nossa vida, nós estaremos diante desses 2 caminhos. No teu trabalho, você está diante desses 2 caminhos. No teu casamento, você está diante desses 2 caminhos. Na tua faculdade, nessa principalmente, você está diante desses 2 caminhos. Na rua,
no celular, na rede social, você está diante de dois caminhos. E aí você vai precisar decidir que caminho você precisa seguir. E deixa eu te falar uma coisa, escolher não seguir caminho nenhum, é ainda seguir um caminho. A Bíblia diz que não se pode servir a dois senhores. Então, está em cima do muro é seguir um caminho, irmão. Então, em tudo na nossa vida, nós estaremos diante desses dois caminhos. E os céus e terra já são testemunhas de que Ele colocou esses dois caminhos e nos disse, ó, vá por esse aqui. Amém? Então, bênção e maldição, irmãos, serão sempre dois caminhos que nós teremos que percorrer. Ou serão sempre duas coisas que nós teremos que nos tornar. Ou eu serei uma bênção aqui, ou eu serei uma maldição para cá. Ou são duas coisas que nós sempre iremos promover. Ou eu serei um agente que irá promover bênção, ou serei um agente que vai promover maldição. Os irmãos estão entendendo? Então, qual foi a primeira vez que a terra experimentou isso? Gênesis capítulo 3, verso 17, coloca aqui. Essa foi a primeira vez que a terra experimenta dessas decisões. Está muito alto aí? Gênesis capítulo 3, verso 17. Finalmente declarou ao homem, visto que você deu ouvidos à voz da mulher, e comeu da árvore da qual ordenei a você, que não comesse, é o quê? Maldita é a terra por sua causa. E aí ele vai dizer, com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Então, irmãos, nós estamos diante do primeiro fato onde o homem escolhe o caminho da maldição. Porque serão sempre esses dois caminhos, irmãos. A minha decisão, a maneira como eu decido viver, ela vai determinar como as coisas vão funcionar ao nosso redor. Então essa foi a primeira vez que a terra experimentou maldição. E quando foi que isso aconteceu, irmãos? Quando o homem deixou de dar ouvidos à voz de Deus e começou a dar ouvido a outras vozes. Então, quando o homem deixa de dar ouvido à voz de Deus, a terra se torna maldita. É simples assim. Então, o homem deixa de dar ouvido, porque você deu ouvido à sua mulher, diz o Senhor, por tua causa, a terra se torna maldita. Você consegue entender como isso é sério? E a consequência disso, irmãos, é que nós começamos a nos alimentar de coisas que o Senhor disse para nós não comermos. Lembra? A mulher dá ouvido à voz da serpente, e aí ela começa a se alimentar de algo que Deus disse para ela não comer. Então, quando é um efeito dominó, eu deixo de dar ouvidos à voz do Senhor, e eu começo a me alimentar de coisas que Deus disse para nós não nos alimentarmos. Eu começo a experimentar coisas que Deus nos advertiu para nós não experimentarmos. E sabe qual é o resultado disso? Fadiga, cansaço. Agora o homem tem que ralar, ele tem que suar, ele tem que cansar se ele quiser se alimentar. Então a consequência de nós não ouvirmos a voz de Deus e nos alimentarmos de coisas que Ele disse para nós não comermos, é que nós estamos cansados. Nós estamos abatidos. Essa é a razão de nós estarmos cansados, irmãos. E essa palavra fadiga, em algumas versões, você vai encontrar ela como sofrimento. Então essa é a razão para nós sofrermos tanto. Qual que é? Deixar de dar ouvido à voz de Deus, se alimentar do que Ele disse para nós não comermos. Isso vai nos tornar malditos, isso vai nos colocar em uma vida maldita, de cansaço e sofrimento. E é por isso que Jesus vem com a resposta, né? Ei, venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, e eu darei alívio para vocês. É por isso que Jesus começa os seus discursos dessa maneira, porque Ele está diante de um povo que havia deixado de dar ouvido à voz de Deus, e agora estava se alimentando de coisas que Ele disse para nós nunca comermos, e o resultado disso é cansaço, o resultado disso é fadiga, o resultado disso é sofrimento. Então, a partir disso, irmãos, a partir desse contexto, a terra começa a experimentar
das consequências de uma maldição. Por quê? Porque o homenzinho decidiu dar ouvido a outra voz que não é a voz de Deus. E nós precisamos voltar para esse lugar, irmãos. É por isso que o Senhor está sempre dizendo, ó, vinham, voltem, vinde, voltemos ao Senhor. Porque, irmãos, somente ouvindo a voz do Senhor, nós poderemos viver uma outra vida que não seja uma vida debaixo dessa maldição. E sempre que eu deixar de dar ouvido à voz do Senhor, para dar ouvido a qualquer outra voz, nós estaremos debaixo desse jugo. Os irmãos estão entendendo? Então, por isso que Mateus 11, 28, Jesus diz assim, ó, vinham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a você. O que é isso, irmãos? O que Jesus está fazendo aqui? Isso é um convite para um relacionamento pessoal. Porque foi justamente desse lugar que o homem saiu. Quando ele deixa de dar ouvido à voz de Deus e passa a dar ouvidos à voz da mulher, ele sai do lugar de relacionamento pessoal com Deus. O lugar onde ele se encontrava todos os dias com o Senhor. Porque essa é a consequência. Quando você deixa de dar ouvido à voz do Senhor, começa a se alimentar, a experimentar coisas que Deus disse para você não experimentar. Aí você começa a sofrer. E depois disso você sai do lugar da presença. Você deixa de se relacionar. E aí já não ora, já não congrega, já não comunga. O resultado disso, a gente sabe qual é. O resultado final é a morte. Aquilo que a serpente mentiu para a mulher que disse que não aconteceria, não, vocês não vão morrer, fica tranquilo. Mentiu. Nós estamos mortos, mesmo quando estamos andando, se nós estivermos debaixo desse contexto. Então, nós vimos aqui, irmãos, a primeira vez que a terra experimenta o fruto dessa decisão de um desses dois caminhos. Amém? Então, agora nós vamos ver, irmãos, a partir de quando a terra passou a ser abençoada novamente. Então, nós vimos quando o homem decidiu ouvir outra voz e trouxe maldição sobre a terra. Gálatas capítulo 3, verso 6, abre aí, para a gente entender quando é que foi que o homem desfez esse caminho. Todo mundo encontrou? Nós vamos ler do verso 6 ao 8. Gálatas 3. Considerem um exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso foi creditado como justiça. Verso 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a quem? A Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Então, irmãos, esse texto aqui, ele mostra a primeira vez que o evangelho foi pregado para alguém. E a primeira vez que o evangelho é pregado para alguém, irmãos, é para Abraão. Está aqui, ó. Porque as boas novas são o evangelho de Jesus. Nós já ensinamos isso aqui em alguns outros momentos e os pastores também já estão cansados de falar. Então, Deus prega as boas novas a Abraão. E ele declara, ó, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Então, nós vimos que por meio de Adão, toda a terra se tornou maldita. Agora, por meio de Abraão, a terra está tendo novamente a chance de se tornar abençoada. Então, Abraão foi o primeiro a receber as boas novas. Aleluia! Ele foi o primeiro a não somente ouvir, irmãos, mas a corresponder àquilo que o Senhor estava falando. Amém? Lembra de Gênesis capítulo 12, quando Deus chama ainda Abrão, e ele diz, ó, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te enviar. E aí ele começa, irmãos, começa a corresponder à palavra do Senhor. Então, irmãos, o que vai determinar se nós seremos uma bênção ou uma maldição nessa terra, é a resposta àquilo
que estamos dando ao que Deus está falando. Isso que vai determinar qual dos dois caminhos nós estamos decidindo seguir, se é o caminho da bênção, se é o caminho da maldição. Então, o Senhor começa a refazer a rota. E agora, irmãos, Abraão precisou reajustar a sua vida. Ele precisou ajustar a vida, a rota da sua vida, por causa daquilo que ele havia ouvido e crido. E agora ele está diante de uma palavra, ele está diante de um jugo. Verso 3 do capítulo 12, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, Abraão agora começa a ajustar a rota da sua vida. Ele começa a sair do meio dos seus parentes, ele precisa sair da casa do seu pai, e agora ele vai para um lugar que ele não sabe nem onde é, por causa de uma boa notícia que ele recebeu. Que boa notícia é essa? Que por meio dele os povos da terra, todos os povos da terra seriam abençoados. Isso é uma boa notícia, irmão. Então, se eu digo que creio que Deus é pai dos órfãos, mas eu não faço nada por eles, isso significa que nós não estamos crendo. Isso é ajustar a sua vida àquilo que Deus está falando. Então, se eu digo que creio que Deus está agindo entre as nações, eu não tiro nem o meu passaporte, eu não aprendo nenhuma outra língua, talvez nós não estamos crendo tanto assim. Então, se eu digo que creio que por minha causa, a minha família será abençoada, e eu nem sequer oro pela minha família, nós não estamos crendo tanto assim como Abraão. Então, Abraão precisou sair, irmão. Você sabe o que é sair? E para ele foi muito mais difícil. Foi muito mais difícil. Eu lembro de um estudo que nós demos aqui sobre a trajetória de Abraão, e nós vimos que quem saiu para ir para a terra prometida não foi Abraão, foi o seu pai. Se nós voltarmos o verso 11, nós vamos ver que Terá foi quem saiu indo para Canaã. Só que, de repente, ele chega em um lugar chamado Harã, e ele permanece lá. E a gente viu que Harã era justamente o nome do filho de Terá, que havia morrido. E agora ele está num lugar de luto e ele não consegue sair. Agora Abraão está em um lugar de duplo luto. Ele está no lugar onde o pai dele morreu, onde o filho, o seu irmão morreu, e ele tem que cuidar das coisas. E agora ele está num lugar de sofrimento, e ele precisou sair desse lugar. Nós vimos que ele precisou sair da sua terra, que era uma terra de luto. Ele precisou sair do meio dos seus parentes, que era um lugar de falta de fé, porque ninguém crê menos na gente do que os nossos parentes. E glória a Deus por isso. Jesus passou por isso, por que a gente ia ser diferente? E a gente viu que ele precisou sair da casa do pai dele. Era um lugar de dependência, ele precisou assumir responsabilidades. Então ele configura a sua vida por causa da palavra que Deus havia dado para ele. Então agora, irmãos, ele precisou responder a palavra que Deus havia falado para ele. Hoje eu não tenho muita coisa para falar, irmãos, porque depois que eu vi essa palavra aqui, eu entendi que não tem mais muito o que dizer, pastor Charles. Nós estamos entrando em um tempo de darmos uma resposta àquilo que Deus está fazendo. Já há um tempo nós falamos isso, já há um tempo que nós comunicávamos esse tempo, que Deus comunicava esse tempo. Então esse tempo, irmãos, para essa casa, se você está chegando agora, já vai pegando a visão. Esse tempo é um tempo de corresponder a uma palavra. Nós não temos talvez nada novo para te dar, a não ser dizer que agora precisa fazer, que agora precisa viver. É tão simples, irmãos, mas parece que às vezes a gente complica tanto. Não é assim? Esse é um tempo de nós ajustarmos a nossa vida por causa da palavra.
Não é um tempo de ajustarmos a palavra por causa da nossa vida. É a nossa vida que precisa ser ajustada por causa da palavra. A palavra já foi liberada. Ide, amem, perdoem, façam justiça para o órfão, façam justiça para a viúva, venham. Não tem mais muito o que ser dito, irmãos. Agora, existem testemunhas de que ele falou, ele apontou o caminho. Assim como Moisés em Deuteronômio no capítulo 30, onde nós lemos. Agora nós precisaremos dar uma resposta. Ou nós precisaremos ser a resposta para essa palavra. Então você quer ter uma casa abençoada, irmãos? Eu creio que sim, sim ou não? Tem gente que casou agora recente. Parabéns. Você quer ter uma família abençoada? Responda a palavra. Responda a palavra. Encarne a palavra. Seja a encarnação dessa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória. Então não tem como a glória de Deus ser manifestada fora da encarnação da palavra. Porque foi assim com o Senhor. Por que não seria assim conosco? Então nós, irmãos, nós temos duas opções. Eu queria enfatizar isso, queria que você saísse daqui com isso na sua mente. Duas opções. De ser uma bênção ou de ser uma maldição. Porque, irmãos, tudo aquilo que você faz não para em você. O homem, irmãos, desobedece Deus lá no jardim. O que tem a ver comigo aqui do outro lado, moço? No Maranhão, me deixa em paz. Não. Toda a terra se tornou maldita. Porque, irmãos, as nossas ações individuais sempre vão refletir no coletivo. Porque o homem não foi feito para viver só. Por isso que ele diz, não é bom que o homem esteja só. Porque aquilo que você faz, ele não afeta só você, irmão. É por isso que a gente está dizendo aqui, irmãos, cara, orem, não pequem. Se pecar, arrependam. Confesse tentação para não ter que confessar pecado. A gente está aqui, ó, você que já foi discipulado por um de nós. Porque aquilo que você faz afeta o coletivo, irmão. Afeta a minha vida. Eu fico triste, eu fico com febre. Quando eu sei que um irmão traiu a esposa traiu o irmão roubou, matou. Eu fico com febre. A gente fica depressivo. A gente fica triste. Porque não afeta só você, irmão. É por isso que, quanto igreja, nós precisamos ter um caráter irrepreensível. Porque o que você faz não mancha o teu nome, mancha o nome de Jesus. E o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. O mínimo que nós precisamos ter com esse nome que está acima de todo nome é zelo. Então a maneira como você vive, ela não suja só o teu nome, ela suja o nome de Jesus, porque Ele nos deu o seu nome, nós carregamos o seu nome, lembra? E tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele concederá. Jesus está dando o crédito do seu nome. É por isso que eu não posso viver da maneira que eu quero. Eu preciso devolver o nome dele, eu preciso sair desse lugar, onde eu represento o Cristo. Sabe, quando alguém empresta o nome para alguém, essa pessoa deixa de pagar, o que acontece com o nome do fiador? Vai para a lama, papai. Então nós estamos vivendo esses dias, pessoas estão carregando o nome de Jesus, sujando o nome de Jesus, suja só o seu, só que você já viu que não é possível mais sujar só o seu, você vai sujar o meu também. Então quando você peca, os irmãos olham assim, ó, a ovelha do pastor Igor está lá, ó. Pediu e não pagou, misericórdia, ela não fala o teu nome, ela fala o meu, ou ele fala assim, ó, é crente, e é crente, por quê? Por causa do testemunho. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos amaldiçoando a terra. Nós estamos tornando a terra maldita. Ah, mas a guerra lá no Irã é culpa nossa. As crianças que estão ficando órfãs lá é culpa nossa. Porque um dia nós pecamos. As vidas que estão sendo perdidas, a culpa é nossa. As pessoas que estão ficando sem casa, a culpa é nossa. O Suriname ele tem uma peculiaridade. Ultimamente está tendo é um lugar de imigrantes, um lugar que foi fundado por imigrantes, né? Então nós temos ali os descendentes dos índios, mas tem o pessoal que veio da ilha de Java, na Tailândia, que são javaneses, tem os hindustanos que vieram da Índia, muito chinês, e agora eu percebi um novo movimento, que é os cubanos.
E os cubanos, irmãos, eles são imigrantes. E uma peculiaridade dos cubanos, nós hablamos muito com nossos irmãos. Eles são um povo que já sofreram muito, que perderam a sua casa, que não tem mais o direito de voltar para sua casa. A culpa é de quem? É culpa do homem que tornou a terra maldita. Então nós precisamos fazer como Abraão, nós precisamos ouvir o chamado e configurar a nossa vida a obedecer, se nós quisermos que as coisas sejam diferentes, conosco, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com a nossa igreja. Então, não pense que você não tem nada a ver com o que está acontecendo lá fora. Nós temos tudo a ver com o que está acontecendo lá fora. A responsabilidade também é nossa. Nós conhecemos uma irmã que começou a frequentar a igreja agora lá. Ela veio de Cuba, mãe de 3 filhos, é uma judia, e o marido dela foi embora para os Estados Unidos, fugiu para os Estados Unidos, ele não pode retornar para Cuba, e a maneira que ele se encontrou, de encontrar com a mulher e os filhos, foi indo para o Haiti. Então, ele trouxe ela para o Suriname, vamos chegar lá no Haiti ainda. Veio para o Suriname, e aí ele, de 3 em 3 meses, ele vai se encontrar com a família lá, passa uma semana e volta. E a fé daquela mulher, irmãos, nos constrangia. Você acha que a sua vida está fácil? Tu já passou 3 anos sem ver teu marido? Ela passou 3 anos sem olhar. Tu já passou 3 anos sem olhar o teu pai? As crianças estavam lá 3 anos sem olhar o pai dele. E eles não perderam a fé. E eles estão lá, servindo o Senhor, porque um dia a terra se tornou maldita, as coisas ficaram fora de ordem. Agora eu pergunto, é isso que nós queremos, irmãos? Porque os céus e a terra agora são testemunhas, existem 2 caminhos. A maneira como nós vivemos vai abençoar ou amaldiçoar esse lugar. E não tem a ver só com você, tem a ver comigo, com aqueles meninozinhos que estão lá em cima. Amém?